Então, gente, observando aqui, nós podemos ver que há uma distância. Aqui eu tenho, observe aqui, um plano horizontal, né? E nesse plano horizontal, para a posição 1, eu tenho uma altura, e para a posição 2 eu tenho outra altura, certo? Então, esse plano horizontal eu vou chamar de PHR, né? O ZI, no caso, eu coloquei ZI por causa da forma, mas podemos dizer também que é Z1, né? O ZI é cota da seção I, tomando como base o eixo de conduta em relação ao PHR, né? O plano horizontal de referência, que é esse aqui, certo? Então, pelo plano horizontal, eu vou ter essa altura. O VI, né? Ou V1, é a velocidade média do escoamento da seção I, na seção I. E o PI é a pressão estática. A gente não é rua aqui, aqui é P mesmo, é pressão, né? Da seção, certo? A mesma coisa a gente vai ter então, né? Em relação ao plano horizontal de referência, a gente vai ter um Z1, 2 ou um ZJ, né? V2, P2, né? Da secção 2, correto? Então, pela condição de escoamento em regime permanente, pode-se afirmar que entre as seções 1 e 2 não ocorre nem acúmulo nem falta de massa, ou seja, a mesma massa M que atravessa a seção 1 atravessa a seção M, correto? Por quê? Porque não é uma perda. Lembrando, né, que a gente está falando de um fluido ideal, certo? Então, relembrando os conceitos de energia. Então aqui que vem, né, aqueles conceitos que nós vimos lá na física 1, e a cinética, né? Energia cinética, energia do movimento. Se a energia do movimento vai ter que ter velocidade. Então vai ser a energia cinética, né, é igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Tudo lembrando que é da seção I, seção 1, né? No caso, energia potencial da posição, né? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Quem é a altura aqui para nós agora? Agora é o Z1, né? Que é em relação ao, ao plano horizontal, lembra? E energia potencial de pressão, né? Agora também não é a mesma coisa, massa vezes gravidade vezes altura de. Só que como a gente está falando de pressão, né? Essa altura ela vai ser em função da pressão, né? Agora sim, a gente vai ter a pressão DI na seção I, né, dividido por gama, né? Lembrando que gama é o peso específico do fluido transportado. Daí nós vamos lembrar lá das primeiras aulas, inclusive aquelas que nós estávamos em sala, como calcula essa parte. Mas nós temos as fórmulas, tudo tranquilo, né? E o HI, né? Então é a carga da pressão na seção I. Pode-se calcular a energia potencial da pressão. Então, no lugarzinho do HI, eu coloco a pressão dividido pelo peso específico, certo? Que está indicando aqui embaixo, né? Que seria o peso específico. Percebam que agora a seção foi colocada um tubo para deixar maior, para a gente medir mais ou menos a pressão realizada naquele ponto, certo? Que é o que indica essa função. Então, energia mecânica total em sua seção de escoamento unidirecional incompreensível em regime
permanente, certo? Então, nós temos todas essas três condições. Lembrando que energia mecânica é a soma de todas as energias, né? O professor lá no Física 1 passou isso para vocês. Então, eu tenho a soma de todas as energias e isso me dá a energia mecânica. Então, a energia total, né, ou energia mecânica, representa a soma das energias cinéticas, energia potencial da posição e energia potencial da pressão, correto? Lembra? No vídeo passado o professor falou que a equação é dividida em três partes. Então, a primeira parte, que está aqui, é a energia cinética. A segunda parte, a energia potencial, né? E a terceira parte é a energia potencial da pressão, correto? Somando essas três energias, eu tenho a energia naquela seção, ou energia mecânica, ou energia total, dependendo do que a literatura vai falar, né? Todas são a mesma energia, certo? Então, se eu somar as três energias, eu obtenho a minha energia total e a minha energia mecânica, correto? A equação de Bernoulli ela fala isso. Só que, né, nós temos um pequeno probleminha. Aqui nós estamos falando de uma seção, né? E lá, vou voltar aqui, a gente tinha duas seções, né? Só que pela equação da conservação, elas têm que ser iguais, correto? Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais tarde, certo? Então, se tiver alguma dúvida em referente à equação, nós podemos conversar depois, mas ela é dividida em três partes, né? É a soma das energias cinética, potencial e de pressão. Muito bem. Carga mecânica total em uma seção de escoamento unidirecional incompreensível em regime permanente, HI, altura I. Pela condição de escoamento se dar em regime permanente, podemos afirmar que tanto a massa como o peso do fluido que atravessa uma dada seção de escoamento é constante ao longo do mesmo, né? Foi o que nós conversamos. Primeiro, que para poder usar a equação, ele já tem que ser constante, né? Por esse motivo, é comum considerar a energia ou por uma unidade de massa ou por uma unidade de peso do fluido. Além disso, esta consideração origina uma unidade facilmente visualizada, a carga, né? É o movimento, a carga. Desculpa, voltei. Aí. Então, carga mecânica total em uma seção de escoamento define-se carga como sendo a relação de energia pelo peso do fluido. Portanto, então é a energia, né, pelo peso do fluido. A gente chama de carga. Portanto, a carga total em uma seção I, né, HI, a altura I, pode ser definida como mostra a seguir. Então, eu tenho a altura, né, que pode ser a energia dividido pelo peso, como nós já tínhamos falado, que é a carga, né? Então, eu tenho que todas as energias que eu estou isolando a altura, gente, correto? Para eu obter a altura, o HI na seção. Eu vou pegar e dividir todas as equações, as três equações, por G. Tá vendo? Todas as equações por G, que é a nossa equação, perdão, a nossa carga. Aí eu organizando isso aqui, lembrando, essa aqui ela vai ficar
peso, o G é o peso, correto? Então eu tenho aqui, né, ó, como o peso, eu chamei de G maiúsculo do fluido, então é o peso do fluido, correto? Então aqui, se eu tenho peso, que é massa vezes gravidade, eu divido os dois, sobrando só o que? ZI. Mesma coisa aqui, eu divido esse, eu corto esses dois, né? Vai me sobrar só o PI gama. E aqui, gente, não, né? O que acontece aqui? Aqui eu repito a primeira, repito essa normal e multiplico pelo inverso de G. O que é o inverso de G? É 1 sobre o G. Opa, né? Deixa eu tentar melhorar essa bolinha aqui. Ah, ficou muito horrível. Vamos tentar de volta, né? Mas vocês entenderam que eu inverto aqui, né? Multiplico esse por 1, né? Aí, e aqui fica 2, né? 2. Quem é o G? É massa vezes a gravidade. Ah, tá, pera lá. Deixa eu apagar esse 2 porque ainda não multipliquei, né? Então, quem é o G? Massa vezes gravidade, correto? Percebam que eu tirei, né, esse G daqui e coloquei ele 1 sobre mg. Cortando o m com m, eu vou multiplicar v ao quadrado vezes 1, v ao quadrado, né? Ó, v ao quadrado vezes 1, v ao quadrado. E o G, como eu cortei a massa aqui com a massa aqui, só sobrou o G. O G vezes 2 vai me dar aqui, ó, G, 2G, correto? Daí que sai essa fórmula em relação à seção da altura, correto? Então, eu tenho essa fórmula em relação à seção da altura, certo? Professor, mas quando que eu uso essa? Quando que eu uso a outra? É quando o enunciado do problema falar, né? Ele quer saber a altura e dá os dados, ou ele quer saber a energia e dá os dados. Aí você usa tanto uma quanto a outra. Mas a equação que nós temos é esta aqui, né, e essa aqui. Então a gente pode usar as duas. Claro que a equação de Bernoulli é essa aqui que fala sobre a altura da seção, certo? É importante saber que o professor vai encerrar por aqui, né? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Tchau.